Sinais de que a educação com seu filho está falhando. Qual o pai não gostaria de ter uma prova, ou um aplicativo, ou um termômetro para saber se está fazendo certo ou errado? A gente costuma brincar que filho não vem com manual de instrução, e muito menos com um scorecard, com indicador de sucesso ou de fracasso. Qualquer pai adoraria saber, olha, eu vou te dar um termômetro e com esse termômetro você mede se a sua educação está dando certo ou se a sua educação vai dar errado. É mais ou menos isso que eu vou te oferecer nesse vídeo. Um termômetro para que você meça se a sua educação está dando certo ou errado. Um indicador de performance, um indicador de resultado, para você saber se você está no caminho certo ou se você precisa recalcular a rota. Pais adoram dizer que estão fazendo o melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. E eu acredito que quase sempre estão mesmo. Nós, como pais, na maior parte do tempo, realmente estamos fazendo o nosso melhor mesmo. Mas o fazer o melhor não significa necessariamente que você está fazendo o certo. Então eu estou aqui como uma mãe também que fez e que faz diariamente o melhor. Mas eu adoraria que alguém me dissesse se eu estou fazendo certo ou errado. A intenção pode até ser boa, mas e o efeito? E o resultado? Nem sempre. É por isso que nós precisamos falar sobre sinais de que a sua educação está falhando ou está funcionando. E esse vídeo vai funcionar como esse termômetro. Não para apontar o dedo, mas para cutucar e elevar o nível de consciência. Aquela consciência que insiste em achar que tudo se resolve com frases prontas de rede social. O primeiro sinal de que a sua educação está falhando, e eu vou te dar alguns aqui, considere isso como um termômetro. O primeiro sinal é quando seu filho não suporta ouvir não. Cada negativa sua se transforma na Terceira Guerra Mundial. Pode ter certeza, algo na educação está fora do lugar. Criança, adolescente precisa de borda, precisa de limite, precisa aprender que frustração faz parte da vida. Se você nunca sustenta o não, se você sempre negocia o não, você está criando um pequeno ditador doméstico. E não se engane, esse ditadorzinho aí da sua casa, que hoje manda em você lá no supermercado, amanhã vai ser o adulto que não aceita regras no trabalho, que não suporta ouvir crítica e que acha que o mundo deve se curvar às suas vontades e ao seu umbigo. O segundo sinal de que a sua educação está falhando é quando você terceiriza a função de educar. Entrega essa função à tela, à escola, à igreja, à avó. Qualquer um serve ou faz, menos você. Só que educação, meus queridos, não se delega. Educar filho exige presença. A criança precisa olhar para o pai e para a mãe e saber: aqui estão os meus limites, aqui está a minha segurança. Quando você se ausenta, e eu não estou falando de presença física, mas eu estou falando de presença emocional, ele busca referência em qualquer lugar. Nas redes sociais, nos influencers, nos amigos, e nem sempre ele vai encontrar bons modelos. Então preste bastante atenção no lugar que você ocupa na vida do seu filho e se é você que educa. O terceiro sinal de que a sua educação está falhando é quando o seu filho tem medo de você. E atenção, medo não é respeito. Medo paralisa. Medo silencia. A criança que treme quando você chega, ela pode até se comportar, mas esse comportamento é só uma máscara. É teatro. É sobrevivência. E o preço disso é muito alto. Baixa autoestima, dificuldade de confiar em adulto, dificuldade de confiar em si mesmo, ou seja, você está criando um futuro adulto extremamente frágil. Você pode até se orgulhar de ter um filho obediente que tem medo de você, mas a obediência comprada pelo terror não é educação, é ditadura emocional. É criar adulto que vai ter medo da vida, medo dos outros, medo dos desafios. O quarto sinal de que sua educação está falhando é quando seu filho faz birra e você também faz. Sim, tem muitos pais que não educam, competem. A criança grita, o adulto grita mais alto. A criança se joga no chão, o adulto ameaça sumir dali. Eu vou desaparecer, um dia vocês vão acordar, eu não vou estar mais aqui. É a guerra das imaturidades. E cá entre nós, quando o adulto entra na disputa, ele já perdeu. Porque especialista em ser criança
é a criança. Não tente disputar infantilidade com uma criança, porque você já perdeu. Quem deve conter nessa relação não é a criança, é você. Você é o adulto. Se você não governa suas próprias emoções, quem governa é o birrento de 1,5 m. Se você não governa o que você está sentindo, como é que você vai governar o seu filho? As emoções do seu filho. Outro sinal clássico de que a sua educação está falhando. Quando a sua casa não tem rotina, não tem regra, não tem previsibilidade. Criança precisa de estrutura. Isso cria estruturação psíquica. Criança criada sem estrutura não tem estruturação psíquica, se torna um adulto caótico. Criança precisa saber que hora é hora de dormir, que dia é dia de arrumar o quarto, que estudo não é opcional, não é negociável, que escovar os dentes não é uma escolha, que comer saudável não é uma possibilidade. Sem isso, ela cresce sem noção de ordem, sem noção de tempo, sem noção de compromisso, sem noção do que é certo e do que é errado. Você acha que você está sendo só flexível, mas, na verdade, você está sabotando a noção de responsabilidade do seu filho. Quer mais um sinal de que a sua educação está falhando? Quando você confunde amor com permissividade. Acha que amar é nunca frustrar. Que amor é atender cada desejo do seu filho. Que carinho é dar tudo. Só que amor sem limite não é amor. É abandono disfarçado. Eu vou repetir. Amor sem limite não é amor. É abandono disfarçado. Ser amado em excesso faz tão mal quanto não ser. É deixar a criança refém dos seus próprios impulsos. Educar é frustrar? Sim. Educar é dizer, eu te amo, mas vai ser do meu jeito. É mostrar que o cuidado também se escreve com a palavra não. É mostrar que o amor também se escreve com a palavra não. E se você acha que o problema é só excesso de dureza e que isso é muito duro, engane-se. Educação também falha quando há ausência total de autoridade. Educação também falha quando tudo vira negociação, chantagem, barganha, troca. Isso é educação falha. Se você comer, você ganha presente. Se comer o brócolis, ganha doce. Se comportar, vai ter um prêmio. Se estudar, no final do ano, ganha isso. Assim, a criança não aprende valores, ela aprende comércio. Olá, tô passando aqui rapidinho no meio desse vídeo para te interromper e te dizer o seguinte. Você tá gostando desse conteúdo? Pois tem muito mais. No dia 10, 11 e 12 de novembro, faremos o evento Tradutor de Alma, um evento profundo e terapêutico, onde vamos entrar nas nossas dores, olhar para elas e ressignificá-las, porque 2026 nos espera, mas de forma diferente e transformada. Clique no link abaixo, faça sua inscrição e vem para o Tradutor de Almas comigo, 3 noites profundas e terapêuticas. E agora pode continuar assistindo seu vídeo, porque conteúdos maravilhosos como esse te esperam. Vira especialista em manipulação, em negociação, porque descobriu que os pais não têm palavra, os pais têm preço. Tem coisa que seu filho não precisa ser pago por isso. Te respeitar é uma delas, organizar o quarto dele é outra, estudar é outra. Ele não precisa ganhar prêmio, ele não precisa ser estimulado, porque isso é obrigação dele e a vida não vai viver premiando ele como adulto. Quer mais um sinal incômodo de que a sua educação está falhando? Quando o seu filho não sabe lidar com frustração nenhuma. O brinquedo quebrou. Nossa, para ele é o fim do mundo. Perdeu o jogo, desaba, apela, agride. Um amigo não chamou para uma festa ou para uma brincadeira. Pronto, é uma tragédia, ele deprime. Sabe o que isso mostra? Que ele nunca foi ensinado a suportar a dor, a queda, o limite. Você protegeu tanto o seu filho, evitou tanto sofrimento, que agora criou alguém incapaz de enfrentar a realidade. A vida é feita de vitórias e derrotas, de alegrias e sofrimentos. E o seu filho precisa aprender isso no colo. E também há um sinal claro e silencioso de que a sua educação está falhando.
mas esse é um sinal devastador. E talvez seja o sinal mais triste e o maior indicativo de que a sua educação está indo por um caminho errado. Quando o seu filho não te procura mais. Quando ele não divide nada, quando ele não conta nada, quando ele não confia. A relação virou um muro, não ponte. Ele cresceu com medo da sua reação. Ou simplesmente percebeu que você nunca estava disponível de verdade. E quando essa porta se fecha, abrir de novo pode custar anos de análise e de terapia. Quando um filho fecha uma porta para um pai e para uma mãe, só com muita terapia para essa porta se reabrir. Freud explica, mas eu te traduzo de uma forma bem simples. O sintoma da criança quase sempre também é o sintoma da família. Quando a educação falha, não é a criança que dá problema. É a família que mostra, através daquela criança, suas próprias rachaduras. O seu filho é um raio-x da sua família. Educar exige presença, firmeza, limite, autoridade e, sobretudo, maturidade do adulto. Colocar regra não é ser opressor, é ser cuidadoso. Sustentar o não é ser cruel, é ser amoroso. Mostrar consequência não é castigo, é preparar para a vida. Sinais de falha na educação não são sentenças finais, meu querido. Eu estou te mostrando aqui sinais de que a sua educação está falhando, mas isso não é uma sentença, é um alerta. E todo alerta vira oportunidade de mudança. Quando a luz acende vermelha no avião, ela não quer dizer que o avião caiu. Ela quer dizer que tem alguns procedimentos para acontecer, porque senão o avião pode cair. Esses sinais que eu te mostrei é a luz vermelha, são um alerta. O que você vai fazer com isso? São oportunidades de mudança. Mas para isso, o adulto precisa parar de terceirizar, parar de se desculpar, parar de romantizar a própria ausência. Precisa assumir que educar é trabalho árduo, que exige paciência, repetição, coerência. E muitas vezes exige mais análise, mais terapia para os pais do que para os próprios filhos. Então, você que está assistindo o vídeo, se você percebeu que alguns desses sinais estão na sua casa, não se culpe, não se perturbe, mas responsabilize-se e pense num plano de mudança. Porque educar não é acertar sempre. Educar é estar disposto a corrigir o rumo. E, acima de tudo, educar é lembrar que o que forma uma criança, um adolescente e um jovem não são os discursos, mas são os exemplos. A bola está com você. É muito mais sobre você do que sobre seu filho. Bom trabalho. Sabe aquela mensagem que você mandou às 8 da manhã e agora são 11 da noite e ele visualizou, mas não respondeu? Ou aquela promessa que ele fez semana passada, esse fim de semana a gente resolve isso e hoje é terça e nada mudou? Talvez seja aquela risadinha quando você fala sério sobre algo importante para você. Aquele calma, amor, você está exagerando quando você só pediu o básico. Se seu peito apertou agora, se você sentiu aquela queimação familiar de ser tratada como plano B, como se suas necessidades fossem capricho, como se seu tempo valesse menos, fica comigo. Porque hoje, e eu digo hoje mesmo, você vai aprender as 3 decisões que viram a chave do respeito. Sem grito, sem drama, sem perder sua essência. Se isso já te tocou, se você já engoliu seco demais, inscreve-se agora. Aqui é lugar de clareza e força para você nunca mais se encolher por amor. Antes de começar, preciso ser transparente com você. O que vou compartilhar aqui é psicoeducação, não é diagnóstico, não é terapia individual. Se você vive situações de abuso ou violência, procure ajuda profissional especializada. O que vamos falar hoje é sobre padrões de desrespeito cotidiano, aqueles que a gente normaliza, aqueles que parecem pequenos, mas que vão corroendo sua autoestima gota por gota. E mais importante, respeito não se pede, respeito se estabelece. Não é sobre implorar para ser tratada bem, é sobre criar condições onde só existe uma forma de te tratar, com dignidade. Vou te mostrar
um mapa da dor primeiro, porque às vezes a gente nem percebe que está sendo desrespeitada de tanto que normalizou. Primeira situação, a minimização. Quando suas conquistas viram sorte, quando sua promoção vira, mas você teve ajuda, né? Quando sua dor vira drama, quando sua necessidade vira frescura. É o famoso você é sensível demais, você complica tudo, você não sabe brincar. Segunda situação, a intermitência. Hoje ele te trata como rainha, amanhã você nem existe. Hoje promete mundos e fundos. Amanhã esquece que você existe. Esse vai e vem não é paixão, é manipulação. Terceira situação, a promessa vazia. Vou mudar, dessa vez vai ser diferente, me dá só mais uma chance. E você já perdeu a conta de quantas chances deu. Quarta situação, a ironia como arma. Aquela piadinha que humilha, aquele comentário que diminui, sempre seguido de brincadeira, você não tem senso de humor. Quinta situação, a invasão de limites. Mexe no seu celular sem permissão, aparece sem avisar, decide por você, fala por você, e quando você reclama, você que é controladora, mas existe um segredo que muda tudo. E quase ninguém te conta isso do jeito certo. A primeira decisão que estabelece respeito de verdade é o limite explícito com consequência real. E é aqui que a maioria erra. Limite não é ameaça, não é ultimato, não é chantagem emocional. Limite é informação clara sobre o que você aceita e o que acontece quando isso é violado. Vou te dar o script exato, palavra por palavra. Quando você faz tal coisa, e aqui você descreve o comportamento específico, não a pessoa. Eu me sinto. E aqui você nomeia a sua emoção sem culpar. Eu preciso de... Aqui você expressa sua necessidade clara. E se isso continuar acontecendo, aqui você informa a consequência natural. Não é punição, é consequência. Exemplo com parceiro. Quando você marca de me buscar às 8 e chega às 10 sem avisar, eu me sinto desrespeitada e meu tempo desvalorizado. Eu preciso de pontualidade ou pelo menos comunicação quando houver atraso. Se isso continuar acontecendo, vou organizar minha própria locomoção e não vou mais contar com você para isso. Viu? Não é você sempre faz isso, você não liga para mim, você é egoísta. É fato, sentimento, necessidade, consequência. Mas aqui vem o erro fatal que destrói qualquer limite mesmo quando você diz não. O erro é estabelecer o limite e não cumprir a consequência. Cada vez que você diz, se você fizer isso de novo, eu vou embora, e não vai, você não está estabelecendo o limite. Você está ensinando que suas palavras não têm peso, que seu não é talvez, que sua dignidade é negociável. E sabe o que acontece? A pessoa aprende que pode atravessar suas fronteiras, porque no final você vai ceder, vai perdoar, vai relevar, vai dar mais uma chance. Fica comigo, em 60 segundos eu te dou o script palavra por palavra, para dizer não sem culpa. A segunda decisão é a coerência diária, sua rotina, ensinando como te tratar. Sabe por que as pessoas não te levam a sério? Porque você não se leva a sério. Quando você diz que vai dormir às 10 e fica rolando no celular até 2 da manhã, quando promete para si mesma que vai fazer exercício e sempre tem uma desculpa, quando marca de fazer algo por você e cancela na primeira oportunidade de fazer algo por outro, você está ensinando para o universo que você não é prioridade nem para você mesma. Como espera ser prioridade para alguém? Vou te dar uma rotina de dignidade que muda o jogo. Primeiro, seu sono é sagrado. Celular em modo avião às 10 da noite, sem exceção. Mas e se alguém precisar? Se for urgência de verdade, vão dar um jeito de te encontrar. Seu sono não é negociável. Segundo, agenda bloqueada. Todo dia, das 7 às 8 da manhã, é seu tempo. Não é tempo de arrumar casa, fazer comida, responder mensagem. É seu tempo de café com calma, journaling, leitura, meditação, o que alimenta a sua alma. Terceiro, a regra da porta com chave. Seu quarto, seu escritório, seu canto, precisa ter uma porta que fecha. E quando você está lá, a porta fica fechada. Sem culpa. Você não precisa estar disponível 24 horas. Mas o pequeno gesto de 60 segundos que muda tudo é esse. Todo dia, antes de dormir, você olha no espelho e diz em voz alta 3 coisas que você fez por você hoje. Não pelo trabalho, não pela família, não pelo parceiro. Por você. Tomei um banho mais longo, li 5 páginas do meu livro, disse não para algo que não queria fazer. 3 coisas, todo dia, em voz alta, olhando nos seus olhos. Em uma semana, sua voz muda.
Em 2 semanas, sua postura muda. Em 1 mês, as pessoas começam a te tratar diferente, sem você precisar pedir. Agora vem a parte que liberta, dói um pouco, mas salva sua paz. A terceira decisão é o critério de acesso, quem entra e quem permanece na sua vida. E aqui não estou falando só de cortar pessoas, estou falando de camadas de acesso. Nem todo mundo precisa saber de tudo, nem todo mundo merece sua energia toda, nem todo mundo tem direito ao seu melhor. Existem 3 níveis de resposta quando alguém desrespeita seu limite. Primeiro nível, informar. A pessoa genuinamente não sabia que aquilo te incomodava, você informa com clareza, ela ajusta o comportamento, vida que segue. Segundo nível, ajustar acesso. A pessoa foi informada, continuou desrespeitando, então você reduz o acesso dela a você. Não é drama, não é punição, é consequência natural. Ela não tem mais acesso às suas vulnerabilidades, aos seus planos, ao seu tempo livre. Vira conhecida, não íntima. Terceiro nível, encerrar. A pessoa foi informada, teve acesso reduzido e ainda assim insiste em desrespeitar. Então você encerra com paz, sem escândalo, sem precisar explicar muito. E é aqui que muita gente se perde tentando ser boazinha. Você não precisa gritar para ser respeitada. Aliás, quando você grita, você já perdeu. A dignidade não precisa de volume alto, precisa de consistência. Quando alguém espera seu grito e você responde com calma e ação, o jogo vira. Vou te mostrar como sair com elegância quando esperavam seu escândalo. Script para parceiro íntimo. Percebo que nossas necessidades e valores estão em direções diferentes. Tentei comunicar minhas necessidades várias vezes, mas não vejo mudança. Decidi que preciso de um tempo para repensar essa relação. Não é ultimato, é decisão. Vou precisar de espaço para processar isso. Pronto. Sem drama, sem lista de erros dele, sem tentar fazer ele entender. Você não precisa convencer ninguém de que merece respeito. Script para família. Eu amo vocês e valorizo nossa família. E justamente por isso, preciso estabelecer algumas fronteiras para o nosso convívio ser saudável. Não vou mais participar de conversas onde sou diminuída ou comparada. Quando isso acontecer, vou me retirar com educação. Não é sobre vocês, é sobre meu bem-estar. E quando te disserem que você está sendo dramática, você responde, entendo que você veja assim. Minha decisão permanece. Ponto. Script para ambiente de trabalho. Percebo que há um padrão de comunicação que não está funcionando para a nossa produtividade. Sugiro que a partir de agora, todas as demandas sejam feitas por e-mail, com prazo claro. Isso vai nos ajudar a ter mais clareza e eficiência. Se precisar de algo urgente, por favor, me avise com antecedência mínima de 2 horas. Profissional, sem emoção, focado em resultado. Não sai agora. Vem aí o gesto de 60 segundos que muda como as pessoas falam com você. Agora eu vou te dar o roteiro de conversa difícil, em 4 passos que funcionam em qualquer situação. Primeiro passo, fato objetivo. Não é você sempre, você nunca. É na terça-feira, quando combinamos X, aconteceu Y. Segundo passo, emoção limpa. Não é você me fez sentir, é eu sentir. A emoção é sua, a responsabilidade de lidar com ela também. Terceiro passo, necessidade específica. Não é quero que você me respeite, isso é vago. É preciso que nossos combinados sejam cumpridos ou renegociados com antecedência. Quarto passo, proposta ou decisão. Se for primeira vez, proposta. Podemos combinar de tal forma. Se for recorrente, decisão. A partir de agora eu vou fazer assim. Exemplo real com parceiro. Fato. Ontem à noite, quando estávamos jantando com seus amigos, você contou aquela história íntima nossa que pedi para manter privada. Emoção. Eu me senti exposta e desrespeitada. Necessidade. Preciso que minhas intimidades sejam mantidas privadas, como combinamos. Decisão. Se isso acontecer de novo, vou me retirar da situação na hora e reconsiderar minha participação em eventos sociais juntos. Exemplo com família. Fato. No almoço de domingo, quando compartilhei sobre minha promoção, o assunto foi mudado imediatamente para falar do primo que também foi promovido. Emoção. Me senti invisível. Necessidade. Preciso que minhas conquistas tenham espaço para serem celebradas. Proposta. Que tal a gente criar um momento no almoço onde cada um pode compartilhar algo importante da semana? Exemplo, trabalho. Fato. Nas últimas 3 reuniões fui interrompida no meio da minha fala. Emoção. Isso afeta minha confiança para contribuir. Necessidade. Preciso concluir meu raciocínio quando estou apresentando. Proposta.
Podemos estabelecer que cada pessoa tem 5 minutos ininterruptos para apresentar antes de abrir para perguntas. Daqui a pouco eu te entrego o plano 7 dias para a tua rotina ensinar respeito por você. Vamos para o plano de 7 dias que transforma a sua presença no mundo. Dia 1, respiração e verdade. Acorda 10 minutos mais cedo. Antes de pegar o celular, 5 respirações profundas. Depois, caderno e caneta, escreve sem filtro. O que eu realmente sinto sobre minha vida hoje? Sem floreio, sem ser boazinha com você mesma. A verdade crua. Dia 2, movimento e regulação. 30 minutos de qualquer movimento que te faça suar. Pode ser dançar sozinha no quarto, termina com ducha fria de 60 segundos. Isso regula seu sistema nervoso e te dá coragem biológica. Dia 3, café com você mesma. 30 minutos. Você e você. Sem celular, sem TV, sem distração. Pode ser literal um café, pode ser no parque, pode ser na sua cama. Mas é tempo de qualidade com você mesma. Se sentir desconfortável, ótimo, é sinal que precisa mesmo. Dia 4, higiene do sono radical. 10 da noite, celular em outro cômodo, modo avião. Quarto escuro, temperatura fresca. Seu sono é seu reset de dignidade. Quando você dorme bem, você tolera menos desrespeito. Dia 5, lista de não negociáveis. Senta e escreve 10 coisas que são inegociáveis na sua vida a partir de hoje. Não preciso justificar minhas decisões. Não aceito ser comparada. Não tolero gritos. Não empresto dinheiro que não posso perder. Meu tempo sozinho é sagrado. 10 itens impressos, colados no espelho. Dia 6, a conversa. Escolhe uma situação que está te incomodando e aplica o roteiro de 4 passos. Só uma, não precisa resolver o mundo hoje, mas resolve uma. Dia 7, avaliação serena. Senta com calma e avalia. Essa pessoa, situação ou dinâmica adiciona ou drena minha energia? Se drena, qual o meu próximo passo? Manter com ajustes, reduzir acesso ou encerrar. Decisão tomada, sem drama. E aqui vem as objeções que seu cérebro vai criar para você não mudar nada. Mas e se eu perder ele? Se você precisar abrir mão da sua dignidade para manter alguém, você já perdeu. O que você está mantendo não é amor, é apego. E se ele melhorar depois que eu sair? Ótimo, a próxima mulher agradece. Você não é projeto de ONG para ficar reformando o homem. Mas vou parecer egoísta. Para os outros, talvez. Para você mesma, você vai parecer alguém que se respeita. E isso incomoda mesmo quem se beneficiava do seu desrespeito próprio. E a culpa? A culpa é o preço inicial da mudança. É o músculo doendo no começo da academia. É temporária. O desrespeito que você aceita é permanente até você mudar. Prefere dor de crescimento ou dor de estagnação? Mas e se eu ficar sozinha? Olha, vou ser bem honesta com você. Melhor sozinha e inteira do que acompanhada e pela metade. E quando você está inteira, você atrai pessoas que também estão. Quando você está pela metade, você atrai pessoas que se beneficiam dos seus pedaços. Tem uma coisa sobre ser mulher que ninguém fala abertamente. A gente foi ensinada que nosso valor está em ser escolhida, em ser amada, em ser necessária. Então a gente tolera o intolerável para não perder esse pseudo-valor. Mas seu valor real está em escolher, em se amar, em ser necessária para si mesma primeiro. Quando você entende isso, o jogo vira. Você para de mendigar migalhas e passa a oferecer banquetes, mas só para quem tem mesa para te receber. O erro que vejo mulheres cometerem toda semana é confundir explicação com justificativa. Você não precisa fazer ninguém entender suas fronteiras, você só precisa manter. Não é um TCC, não é um tribunal, você não precisa convencer ninguém. Minha decisão é essa. Por quê? Porque é o melhor para mim. Mas isso não faz sentido. Não precisa fazer sentido para você. Precisa fazer sentido para mim. Sabe o que muda quando você estabelece limites de verdade? Primeiro, você para de atrair pessoas que precisam de alguém sem limites para se sentirem grandes. Segundo, as pessoas que realmente te amam respiram aliviadas porque finalmente sabem como te tratar bem. Terceiro, você para de sentir raiva o tempo todo, porque raiva é o que a gente sente quando nossos limites são cruzados e a gente não faz nada. Vou te contar uma verdade que pode doer. A pessoa que mais desrespeita seus limites é você mesma. Cada vez que você diz sim querendo dizer não, cada vez que você engole o choro para não incomodar, cada vez que você finge que está tudo bem quando está tudo errado, você está se desrespeitando. E o universo aprende com você.
Se nem você se respeita, por que os outros respeitariam? Mas aqui está a parte libertadora. Você pode mudar isso hoje? Não ano que vem, não quando tiver mais coragem, não quando as condições forem perfeitas. Hoje, com uma decisão pequena, um não educado, um momento de silêncio ao invés de se explicar. Uma porta fechada, um celular no modo avião, uma conversa de 4 passos. Pequenas dignidades diárias que se acumulam em respeito sólido. Quero que você entenda uma coisa fundamental. Estabelecer limites não é sobre ser dura, fria ou distante. É sobre ser clara, consistente e compassiva, inclusive com você mesma. Você pode ser calorosa e ter fronteiras. Você pode ser amorosa e dizer não. Você pode ser generosa e se preservar. Não são opostos, são complementares. Tem uma frase que mudou minha vida e talvez mude a sua. Você ensina as pessoas como te tratar. Cada interação é uma aula. O que você tem ensinado? Que seu tempo é elástico, que suas necessidades são opcionais. Que seu não é um talvez disfarçado, ou você tem ensinado que seu tempo tem valor, suas necessidades são legítimas e seu não é definitivo? A mulher que você será daqui a 1 ano vai te agradecer ou se arrepender das fronteiras que você estabelece hoje. Cada vez que você aceita menos do que merece, você programa seu futuro para mais do mesmo. Cada vez que você mantém um limite com calma e firmeza, você programa seu futuro para respeito crescente. Vou te dar um teste rápido para saber se uma relação é saudável ou tóxica. Você se sente mais você mesma ou menos você mesma perto dessa pessoa? Se a resposta é menos, se você se diminui, se engole palavras, se pede desculpa por existir, essa relação precisa de ajuste urgente ou término. Relacionamento saudável te expande, não te comprime. Agora o script mais importante de todos, o script para você mesma, no espelho, toda manhã. Eu sou uma mulher que merece respeito. Minhas necessidades são válidas, meus limites são legítimos, meu não é definitivo. Eu escolho quem tem acesso a mim, eu defino o padrão de como sou tratada, eu posso mudar de ideia, eu posso recomeçar, eu sou suficiente exatamente como sou. 30 segundos no espelho, toda manhã, olho no olho, no começo vai parecer mentira, na segunda semana vai parecer possível, no primeiro mês vira verdade, e quando vira verdade dentro, o mundo lá fora não tem escolha a não ser se ajustar. Quero falar sobre a síndrome da mulher legal. Você conhece. É aquela que nunca reclama, que sempre entende, que sempre perdoa, que sempre tem paciência. A mulher sem necessidades próprias, sem limites claros, sem não no vocabulário. Essa mulher não é admirada, é usada. Não é amada, é conveniente. Não é respeitada, é explorada. Se você se reconheceu, não é sua culpa. Você foi programada para isso. Mas é sua responsabilidade desprogramar. Como você desprograma? Com micro-rebeldias diárias. Demora 5 minutos para responder mensagem que não é urgente. Diz, estou ocupada quando te ligam sem avisar. Come a sobremesa sem pedir desculpa. Sai sem dizer exatamente onde vai. Dorme mais 10 minutos. Pequenas recuperações de autonomia que parecem nada, mas mudam tudo. Preciso te alertar sobre algo. Quando você começar a estabelecer limites, algumas pessoas vão surtar, vão te chamar de mudada, de egoísta, de fria, de calculista. Sabe por quê? Porque elas se beneficiavam do seu desrespeito próprio. Sua falta de limites era conveniente para elas. Quando você muda as regras do jogo, quem ganhava fácil fica incomodado. É sinal de que você está no caminho certo. E aqui vem a parte mais importante de todas: consistência. Limite não é evento, é processo. Não é sobre fazer uma conversa difícil e pronto. É sobre manter a decisão dia após dia, mesmo quando é desconfortável, mesmo quando dá vontade de ceder, mesmo quando parece mais fácil voltar ao padrão antigo. A consistência é que ensina. A consistência é que transforma. A consistência é que estabelece o novo normal. Vou compartilhar os 3 erros fatais que destroem limites. Primeiro erro, justificar demais. Quando você dá explicação demais, você abre espaço para negociação. Não é não, ponto. Segundo erro, fazer exceções constantemente. Hoje eu abro exceção no limite. Se é limite, não tem exceção. Tem renegociação consciente quando necessário. Terceiro erro, esperar a aprovação. Se você só mantém o limite quando o outro concorda, não é limite, é sugestão. Agora vamos falar de energia. Você já percebeu como algumas pessoas te deixam exausta mesmo sem fazer nada demandante? Como depois de alguns minutos de conversa você se sente drenada?
Essas são pessoas que se alimentam da sua energia porque não têm fronteiras. Elas despejam seus problemas, suas dramáticas, suas negatividades e você absorve tudo porque não tem filtro. Limite energético é tão importante quanto o limite físico ou emocional. Como você cria limite energético? Primeiro, tempo limitado. Conversas que te drenam têm tempo máximo, 15 minutos e você precisa ir. Segundo, não absorver. Quando alguém despejar negatividade, você responde: sinto muito que esteja passando por isso, e muda de assunto ou sai. Você não é lixeira emocional de ninguém. Terceiro, proteção prévia. Antes de encontrar pessoas que te drenam, 5 minutos de respiração e visualização de uma bolha de luz ao seu redor. Parece místico? Pode ser, mas funciona. Tem uma diferença entre limite e muralha que precisa ficar clara. Limite é fronteira permeável e consciente. Você escolhe o que entra e o que sai. Muralha é proteção rígida baseada em medo. Você não deixa nada entrar nem sair. Limite vem de amor próprio, muralha vem de trauma. Se você perceber que está construindo muralhas, não limites, talvez seja a hora de procurar ajuda profissional para processar o que te machucou. Vamos falar sobre limites no trabalho, porque é onde muita mulher se perde. Você não precisa ser a que sempre fica até tarde, a que sempre aceita trabalho extra, a que sempre cobre todo mundo. Disponibilidade total não é profissionalismo, é caminho para burnout. Profissionalismo é entregar seu trabalho com excelência dentro do horário contratado. É ter e-mail de férias. É não responder mensagem de trabalho no domingo. É dizer: esse projeto não cabe na minha agenda atual sem sentir culpa. Script para limite no trabalho. Agradeço a confiança em me passar esse projeto. Analisando minha agenda atual, não consigo entregar com a qualidade esperada no prazo solicitado. Posso assumir se alguma das minhas demandas atuais for realocada ou podemos redefinir o prazo para X. O que funciona melhor, viu, profissional? Sem drama, sem justificativa excessiva. Agora, limites com amigas, porque às vezes o desrespeito vem de quem a gente menos espera. A amiga que sempre liga em crise, mas some quando você precisa. A que sempre pede favor, mas nunca retribui. A que sempre fala mal de todo mundo e você sabe que fala de você também. Amizade sem reciprocidade não é amizade, é você sendo usada com um nome bonitinho de amizade. Como ajustar? Pare de estar sempre disponível. Não precisa atender toda ligação, responder toda mensagem na hora, resolver toda crise. Amo você, mas agora não posso falar. Queria poder ajudar, mas hoje não vai dar. Espero que você resolva isso, me conta depois como foi. Frases curtas, carinhosas, mas firmes. Se a amizade sobreviver aos seus limites, é amizade real. Se não sobreviver, era dependência disfarçada. Vamos falar de algo que ninguém fala. Limites consigo mesmo. O quanto você se cobra, se exige, se pune por não ser perfeita. O limite interno de não vou me massacrar por esse erro. Não vou rejulgar essa situação 1000 vezes. Não vou me comparar com ela. Não vou me punir com comida, com privação, com exercício excessivo, com trabalho compulsivo. Esses limites internos são os mais difíceis e os mais transformadores. Como criar limites internos? Primeiro, perceber o padrão, quando você começa a se maltratar mentalmente. Depois, de que gatilho? Segundo, interromper. Assim que perceber, para, respira, diz em voz alta: estou sendo cruel comigo mesmo e vou parar agora. Terceiro, redirecionar. O que eu diria para minha melhor amiga nessa situação? Diga isso para você. Preciso te falar sobre limite com redes sociais, porque é onde muito respeito próprio morre. Você não precisa responder todo comentário, toda mensagem, todo direct. Você não deve explicação sobre sua vida para estranhos na internet. Você não precisa provar nada para ninguém. Se algo te incomoda, bloqueia. Se alguém é invasivo, silencia. Se a rede toda te deixa ansiosa, deleta o app por uns dias. Sua paz mental vale mais que qualquer like. E sobre limites com a própria mãe, esse é o mais difícil para muitas. A mãe que liga 5 vezes por dia, que quer saber todos os detalhes, que opina sobre tudo, que manipula com culpa. Mãe, eu te amo e nossa relação vai ser mais saudável se conversarmos 3 vezes por semana ao invés de todo dia. Mãe, valorizo sua opinião e essa decisão eu vou tomar sozinha. Mãe, entendo sua preocupação e eu tô cuidando disso. É possível amar e ter fronteiras. É possível honrar e se proteger. Algo crucial sobre consequências. Consequência não é castigo, não é vingança, não é fazer o outro sofrer.
Consequência é o resultado natural de uma ação. Se você não cumpre combinados, eu não combino mais com você. Se você grita comigo, eu saio do ambiente. Se você me desrespeita em público, eu não vou mais a eventos com você. Natural, lógico, sem drama. A consequência educa muito mais que qualquer discurso. Vou te dar uma ferramenta poderosa, o teste das 24 horas. Antes de responder algo importante, antes de tomar uma decisão sob pressão, antes de ceder num limite, espere 24 horas. Vou pensar e te respondo amanhã. Preciso processar isso antes de decidir. Me dá um dia para analisar. Esse tempo te dá clareza, tira pressão e mostra para a pessoa que você não toma decisões por impulso ou pressão. E quando você estabelecer um limite, a pessoa testar, porque vão testar. É natural, estão verificando se é real ou se você vai ceder como sempre. Quando testarem, você mantém calma e repete. Já conversamos sobre isso e minha posição continua a mesma. Entendo que você não goste e meu limite permanece. Posso ver que isso te incomoda e não vou mudar de ideia. Calma, repetição, consistência. Eventualmente param de testar. Sobre o medo de conflito. Muita mulher aceita desrespeito para evitar conflito. Mas limite não é conflito, é clareza. E se virar conflito porque a pessoa não aceita seu limite básico. O problema não é o limite, é a pessoa. Você prefere paz falsa ou respeito verdadeiro? Prefere harmonia de superfície ou dignidade profunda? O conflito de estabelecer limite dura pouco. O desrespeito de não ter limite dura para sempre. Vou te contar sobre o período de transição. Quando você começa a mudar, existe um período desconfortável onde você já não é mais a antiga, mas ainda não é completamente a nova. É normal se sentir falsa, se sentir que está atuando, se sentir insegura. É o processo. Continue. Em 3 meses, o novo jeito vira natural. Em 6 meses, você não consegue acreditar que viveu tanto tempo do jeito antigo. Tem uma armadilha que quero que você evite. O limite reativo versus proativo. Limite reativo é você explodir depois de aguentar muito e aí estabelecer limite na raiva. Geralmente não se sustenta. Limite proativo é você perceber o desconforto no início e estabelecer limite com calma antes de chegar no seu limite emocional. Esse se sustenta porque vem de clareza, não de explosão. Sobre perdão e limites. Você pode perdoar e manter limites. Perdão não é passe livre para a pessoa repetir o comportamento. Perdão é você se libertar do peso, não é a pessoa se libertar da consequência. Eu te perdoo e não vou mais me colocar em situação onde isso possa acontecer de novo. Eu te perdoo e nossa relação vai ser diferente daqui para frente. Perdão com fronteira é sabedoria. Quero falar sobre a mulher que você está se tornando. Cada limite que você estabelece, cada não que você sustenta, cada fronteira que você mantém, está esculpindo uma nova versão de você. Uma versão que não pede desculpa por existir, que não se diminui para caber, que não aceita migalhas e chama de banquete. Essa mulher já existe dentro de você. Os limites só estão deixando ela aparecer. E sobre recaídas, porque vão acontecer. Você vai ceder num limite, vai voltar a um padrão antigo, vai se pegar pedindo desculpa por ter necessidades. Normal, você está desprogramando anos, talvez décadas de condicionamento. Quando acontecer, sem autoflagelação. Percebeu? Ajusta, continua. Cada recaída é informação sobre onde você ainda precisa fortalecer. Não é fracasso, é processo. Agora, limite com o ex. Esse é complexo porque envolve história, intimidade, às vezes filhos, mas ex é ex por algum motivo. Se vocês têm filhos, o limite é conversamos sobre as crianças, só. Se não tem filhos, o limite pode ser não temos mais o que conversar. Você não precisa ser amiga, você não precisa estar disponível, você não precisa provar que superou sendo super legal. Cordial quando necessário, distante como regra. Sobre limites e amor. Tem gente que vai te dizer que amor não tem limites. Mentira. Amor saudável é cheio de limites. Limites que protegem o amor de virar obsessão. Que protegem a individualidade de virar fusão. Que protege o cuidado de virar controle. Amor sem limite não é amor, é dependência emocional disfarçada. Amor real respeita fronteiras, celebra individualidade, honra o não. Vou te dar o mapa da mulher com limites saudáveis. Ela diz não sem dar explicação excessiva. Ela sai de conversas que a diminuem. Ela não responde mensagens na hora só porque chegaram. Ela tem tempo sozinha não negociável. Ela não pede desculpa por suas necessidades.
Ela não justifica suas decisões para quem não tem que decidir. Ela escolhe paz ao invés de ter razão. Ela protege sua energia como recurso precioso. Ela ama sem se perder. Ela doa sem se esvaziar. E a parte mais bonita: quando você tem limites claros, você atrai pessoas que respeitam limites. Quando você se respeita, atrai pessoas que te respeitam. Quando você é clara sobre suas necessidades, atrai pessoas maduras o suficiente para lidar com clareza. Seu limite não afasta pessoas, ele filtra. E o que fica depois do filtro é ouro. Relações reais, respeito genuíno, amor verdadeiro. Quero finalizar com isso. Dignidade não grita, sussurra consistente todo dia. Não faz discurso, faz escolha. Não implora por respeito, comanda pelo exemplo. Cada vez que você escolhe seu bem-estar, ao invés da aprovação alheia, cada vez que mantém sua palavra consigo mesma, cada vez que sai de onde não é valorizada, você está construindo uma fortaleza de dignidade que nenhum desrespeito consegue atravessar. O mundo precisa de mulheres com fronteiras claras, não mulheres duras, frias ou amargas. Mulheres que sabem o próprio valor e não negociam com menos. Mulheres que amam profundo e se protegem com sabedoria. Mulheres que doam generoso e se preservam com inteligência. Mulheres que dizem não com a mesma tranquilidade que dizem sim. Mulheres que escolhem paz ao invés de pedaços. Você não nasceu para ser conveniente, não nasceu para ser a que nunca incomoda, não nasceu para engolir desrespeito e chamar de amor. Você nasceu para ocupar espaço, ter voz, ter necessidade, ter limite, ter escolha. E quando você abraça isso, quando você incorpora isso, quando você vive isso, o mundo ao seu redor não tem escolha a não ser te tratar com o respeito que você passou a exigir através das suas ações. Se esse vídeo te deu ar, se você sentiu algo mudar dentro de você, se você percebeu que é possível viver diferente, inscreve-se agora. Toda semana a gente cuida da sua dignidade afetiva, com ferramentas reais, com passos práticos, com a verdade que ninguém te conta. Aqui você não é julgada por ter necessidade, você é celebrada por honrar-las. E lembra, você ensina as pessoas como te tratar. Que aula você vai dar hoje? Pera, não vai ainda. Preciso te contar algo que talvez seja a coisa mais importante desse vídeo todo. Sabe qual é a diferença entre a mulher que é respeitada e a que é pisada? Não é beleza, não é dinheiro, não é status. É previsibilidade. Quando você é previsível no seu desrespeito próprio, quando todo mundo sabe que você vai ceder, que vai perdoar, que vai relevar, você vira o caminho mais fácil. E pessoas, especialmente as imaturas emocionalmente, sempre escolhem um caminho mais fácil. Mas quando você se torna imprevisível na sua dignidade, quando ninguém sabe exatamente onde está seu limite porque ele é firme e você o mantém, as pessoas precisam pisar com cuidado, não por medo, mas por respeito. Elas aprendem que você não é terreno conhecido onde podem pisar de qualquer jeito. Você é território soberano com fronteiras claras e guardas na porta. Vou te ensinar a técnica do silêncio estratégico. Quando alguém te desrespeita, seu primeiro impulso é explicar, justificar, fazer a pessoa entender. Não faça. Silêncio, olho no olho, 3 segundos. 4, 5. Então você fala baixo e claro, isso que você acabou de fazer não funcionou para mim. E para, não explica o que foi, não diz por que não funcionou. A pessoa sabe. E se não sabe, o desconforto do silêncio vai fazer ela pensar. O silêncio estratégico é mais poderoso que 1000 palavras. Agora vamos falar sobre o limite preventivo. É você estabelecer a fronteira antes da violação acontecer. Exemplo. Antes que eu esqueça, preciso avisar que esse fim de semana não vou estar disponível. Já estou avisando para não criar expectativa. Ou, vou começar a trabalhar nesse projeto, mas preciso deixar claro que meu horário limite é 6 da tarde, sem exceções. Ou ainda, adoraria ir no jantar, mas preciso sair no máximo às 10. Se não funcionar assim, melhor eu não ir. Você não está sendo difícil, está sendo clara. Tem uma coisa sobre energia feminina que é mal compreendida. Acham que energia feminina é ser suave, compreensiva, acolhedora sempre. Não, energia feminina saudável tem garras quando necessário. A loba que protege a cria, a tempestade que limpa o ar, o inverno que força o descanso. Sua suavidade é escolha, não obrigação. Sua compreensão tem limite, seu acolhimento tem critério.
Quando você abraça a energia feminina completa, com luz e sombra, você para de ser só boazinha e começa a ser inteira. Vou te dar scripts para situações específicas que toda mulher passa. Quando te interrompem numa reunião. Ainda não terminei meu raciocínio, por favor, me deixe concluir. Quando questionam sua emoção, minha emoção é válida e não invalida meu argumento. Quando te chamam de dramática, você pode chamar de drama, eu chamo de ter padrões. Quando dizem que você mudou, sim, mudei, cresci, evoluí e não volto atrás. Quando te acusam de ser sensível, minha sensibilidade é força, não fraqueza. Sei sentir e sei agir. Sobre o limite com seu próprio corpo, você não deve abraço para ninguém, não deve beijo no rosto, não deve sorriso, seu corpo, suas regras. Quando alguém vier para abraço e você não quiser, hoje prefiro não, obrigada. Quando insistirem, eu disse que prefiro não. Quando disserem que é frescura, é meu corpo, eu decido. Sem justificar que está gripada, que está suada, que não gosta, não quero é razão suficiente. Agora, limites financeiros. Dinheiro e limite precisam andar juntos. Você não empresta o que não pode perder. Não financia a vida de adulto funcional. Não paga conta que não é sua. Não se endivida por pressão social. Script, não tem condições de ajudar financeiramente. Mas você tem, eu vi você comprando tal coisa. O que eu faço com meu dinheiro é decisão minha. Fim. Você não deve relatório financeiro para ninguém que não seja a Receita Federal. Vamos falar sobre o teste do espelho. Todo limite que você vai estabelecer. Primeiro teste no espelho. Fala em voz alta, olhando nos seus olhos. Se você não consegue dizer para você mesma com firmeza, não vai conseguir dizer para outra pessoa. Pratique. Eu não empresto dinheiro. Eu não atendo o telefone depois das 9. Eu não aceito ser tratada assim. Eu não tolero grito. Pratica até sair natural. Até sua voz não tremer. Até você acreditar. Sobre limites e cultura familiar. Eu sei, na sua família é assim, sempre foi assim, todo mundo aceita. E você não precisa ser a continuação do padrão doentio. Você pode ser a que quebra o ciclo. A que diz, na minha casa não funciona assim. Na minha vida não é assim. Comigo é diferente. Vai incomodar? Vai. Vão te chamar de metida? Vão. E daí? Você prefere aprovação ou saúde mental? Tem uma técnica que chamo de limite sanduíche. Você coloca o limite entre duas afirmações positivas. Exemplo, eu valorizo muito nossa amizade, por isso preciso te dizer que não consigo mais ser sua terapeuta informal, mas estou aqui para momentos leves e divertidos. Ou, admiro muito seu trabalho e preciso que as demandas sejam feitas com pelo menos um dia de antecedência. Assim posso entregar a qualidade que você merece. O limite fica mais digerível, mas não menos firme. Agora o limite mais difícil de todos, com seus próprios sonhos. Pare de adiar sua vida esperando condição perfeita. Pare de diminuir seus sonhos para caber no que os outros acham possível. Pare de pedir permissão para desejar grande. Seu sonho não precisa fazer sentido para ninguém além de você. Não precisa ser realista, não precisa ser modesto. Precisa ser seu. E você precisa estabelecer limite com qualquer pessoa ou pensamento que tente diminuí-lo. Vou te contar sobre a regra das 3 tentativas. Quando alguém insiste depois do seu não, você tem 3 níveis de resposta. Primeiro não, educado, gentil. Já disse que não posso, mas obrigado. Segundo não, firme, direto. Minha resposta continua não. Terceiro não, final, com consequência. Já disse não 3 vezes. Se insistir de novo, vou me afastar dessa conversa. E cumpra. Sempre cumpra. Sobre limites e sexualidade. Seu corpo, suas regras, sempre. Não importa se é namorado de 10 anos ou marido de 20. Não tá afim é não tá afim. Não precisa estar menstruada, doente, cansada. Não quero é razão completa. E se ele ficar chateado, problema dele processar. Se ele pressionar, red flag gigante. Se ele manipular emocionalmente, você merece alguém que respeite seu não, em todos os contextos, especialmente os íntimos. Quero falar sobre limite com suas próprias emoções. Você não precisa estar feliz o tempo todo. Não precisa ser positiva sempre. Não precisa superar rápido. Tem direito à sua raiva, à sua tristeza, ao seu luto, ao seu tempo. O limite é, não vou fingir que tá tudo bem quando não tá. Não vou me apressar para superar. Não vou performar a recuperação para deixar os outros confortáveis. Minhas emoções são minhas e eu vivo elas no meu tempo. E sobre o limite com comparação, chega. Ela tem a vida dela, você tem a sua.
A timeline dela não é a sua. O sucesso dela não diminui o seu. A beleza dela não apaga a sua. Estabeleça limite com o seu próprio cérebro quando ele começar a comparar. Para, isso não é produtivo. Eu estou na minha própria jornada, eu celebro ela e me celebro também. Comparação é ladrão de alegria e você não vai mais permitir esse roubo. Agora vou te ensinar sobre microlimites que mudam tudo. Não responder áudio de mais de 1 minuto. Não ler mensagem de trabalho no fim de semana. Não atender porta se não está esperando ninguém. Não justificar quando diz que está ocupada. Não explicar suas escolhas alimentares. Não defender suas decisões de vida. Pequenos nãos diários que constroem um grande sim para sua paz. Sobre limite e maternidade. Se você é mãe, isso não te torna menos mulher com necessidades próprias. Você pode amar seus filhos e precisar de tempo sozinha. Pode ser mãe dedicada e ter limites com seus filhos. Pode ser presente, não ser escrava. Mãe também é gente. Mãe também cansa. Mãe também precisa de silêncio. E não, isso não te faz mãe ruim. Te faz mãe humana, ensinando limites saudáveis pelo exemplo. Vamos falar de limite com seu passado. Chega de deixar quem você foi determinar quem você pode ser. Chega de se punir por erros antigos. Chega de deixar outros te lembrarem de quem você era. Você tem direito de evoluir, de mudar, de ser nova. Quando alguém disser, mas você não era assim, responda, não era mesmo, cresci. E quando tentarem te prender ao passado, isso foi ontem. Hoje eu sou outra. Tem um limite que ninguém fala, com informação. Você não precisa saber de tudo, acompanhar tudo, ter opinião sobre tudo. Pode dizer, não sei sobre isso, não acompanho esse assunto. Não tem opinião formada. Não é ignorância, é seletividade. Seu cérebro não é hard disk infinito. Escolha o que merece espaço na sua mente. O resto, deixa passar. Agora, limite com esperança. Às vezes a gente mantém pessoas na nossa vida por esperança de mudança. Ele vai melhorar, ela vai entender, um dia vai ser diferente. Esperança sem evidência é ilusão. Se em 2 anos nada mudou, não vai mudar. Se você já explicou 10 vezes e a pessoa não entendeu, ela não quer entender. Estabeleça limite com sua própria esperança. Ela pode te manter presa em situações que já deveriam ter acabado, sobre limites no mundo digital. Você não precisa ter todo mundo no seu WhatsApp, não precisa seguir quem te segue, não precisa aceitar toda solicitação de amizade, não precisa ter Instagram, LinkedIn, TikTok, tudo. Escolha onde você quer estar e como quer aparecer. Seu mundo digital também precisa de fronteiras. E o botão de bloquear, use sem culpa. É higiene digital. Vou te contar sobre o limite com sua intuição. Pare de duvidar do que você sente. Se algo te incomoda, incomoda. Se alguém te dá arrepio, presta atenção. Se a energia não bate, não force. Sua intuição é seu sistema de alarme interno. Quando você ignora, você se coloca em risco. O limite é: vou honrar o que sinto, mesmo sem conseguir explicar logicamente. E sobre limite com a própria força, você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa aguentar tudo. Não precisa ser a guerreira incansável. Força também é pedir ajuda. É chorar quando precisa. É dizer não aguento mais. É procurar colo. O limite com sua força é reconhecer sua humanidade. Você é forte e vulnerável. Capaz e limitada. Poderosa e humana. Agora, limites com urgência dos outros. A falta de planejamento dos outros não constitui emergência para você. O desespero dos outros não é sua responsabilidade. A pressa dos outros não pode atropelar seu ritmo. Quando te pressionarem com urgência, sua urgência não é minha. Posso ajudar, mas no meu tempo. Se não der, você vai precisar buscar alternativa. Sem culpa. A vida dos outros não é sua para resolver. Tem uma coisa sobre limite e amor próprio. Limite é amor próprio em ação. Cada não que você diz porque não te serve é um sim para você mesma. Cada fronteira que você estabelece é uma declaração de amor próprio. Cada vez que você se escolhe, ao invés de agradar, você pratica amor próprio. Não é egoísmo, é o básico. Você não pode dar do vazio, precisa se encher primeiro. Vamos falar sobre o limite da explicação. Você não deve explicação sobre suas escolhas de vida para ninguém além de você mesma. Por que não quer casar? Por que não quer filho? Por que saiu do emprego? Por que terminou? Por que voltou? Porque eu quis é resposta completa. Você não precisa fazer ninguém entender suas escolhas. Você precisa viver com elas em paz. Sobre limites e o medo de ficar sozinha. Esse medo faz muita mulher aceitar qualquer coisa.
Mas vou te contar um segredo. A solidão de estar mal acompanhada é pior que qualquer solidão de estar só. Quando você tá só, pelo menos tá com alguém que te respeita, você mesma. Quando tá mal acompanhada, não tem nem isso. Escolha a solidão dignificada ao invés da companhia degradante. Agora, o limite com a própria responsabilidade. Nem tudo é sua culpa, mas nem tudo é culpa dos outros também. O limite saudável é reconhecer sua parte sem carregar o mundo. Sim, eu contribuí para isso. E não sou responsável por tudo. Sim, posso melhorar. E não preciso ser perfeita. Sim, erro às vezes e não sou um erro. Responsabilidade equilibrada, sem autoflagelação nem vitimismo. Quero te falar sobre limites sazonais. Seus limites podem mudar com as fases da vida. O que você aceita aos 20 pode ser inaceitável aos 30. O que era importante aos 30 pode ser irrelevante aos 40. Permita seus limites evoluírem. Não fique presa em fronteiras antigas que não servem mais para a mulher que você se tornou. Revisite, ajuste, evolua. E o limite com o extraordinário? Nem todo dia precisa ser produtivo, nem toda hora precisa ser aproveitada, nem todo momento precisa ser especial. Às vezes o ordinário é suficiente, às vezes não fazer nada é fazer muito. Às vezes existir já é conquista suficiente. Pare de se cobrar extraordinariedade constante. Mediocridade ocasional é descanso necessário. Sobre limite e gratidão. Você pode ser grata e querer mais. Pode agradecer o que tem e trabalhar pelo que deseja. Pode reconhecer o progresso e continuar crescendo. Gratidão não é conformismo, não é aceitar menos. É reconhecer o presente enquanto constrói o futuro. Quando alguém disser você devia ser grata, responda, sou grata. E continuo querendo mais. Vamos falar sobre o limite do perdão obrigatório. Você não precisa perdoar para ser evoluída, não precisa perdoar para seguir em frente, não precisa perdoar para ter paz. Às vezes, aceitar que algumas coisas são imperdoáveis é a paz. Às vezes, manter a mágoa como lembrete é proteção. Perdoe se e quando fizer sentido para você, não porque é o esperado espiritualmente. Agora, limites com seus próprios limites. Não vire a mulher rígida que não pode flexibilizar nada nunca. Limites saudáveis têm certa flexibilidade contextual. Com sua melhor amiga em crise real, você pode flexibilizar o limite de não atender depois das 10. Para o seu filho doente, você pode adiar seu tempo sozinho. A rigidez extrema é medo disfarçado. Limites saudáveis respiram sobre o limite com a sedução do drama. Drama vicia, a adrenalina do caos, a intensidade da crise, a atenção que o problema traz. Mas drama constante é fuga, é não lidar com a vida real. Estabeleça limite com seu próprio vício em caos. Quando perceber que está criando tempestade, pare, respire, escolha paz. Nem toda situação precisa virar novela mexicana. E o limite com a necessidade de salvar todos? Você não é Messias, não é sua missão consertar todo mundo, não é sua responsabilidade curar as feridas alheias. Você pode ter compaixão sem virar muleta. Pode ter empatia sem virar esponja. Pode ajudar sem se sacrificar. O limite é: ajudo até onde não me prejudica. Além disso, a pessoa precisa buscar ajuda profissional. Vou te falar sobre limites invisíveis. São aqueles que você mantém sem precisar verbalizar. A energia que você emana quando algo não te agrada. O jeito que seu corpo se fecha quando alguém invade seu espaço. O tom que sua voz pega quando estão cruzando a linha. Esses limites energéticos são tão importantes quanto os verbais. Cultive sua presença de forma que seu não seja sentido antes de ser dito. Sobre limites e criatividade. Pare de deixar outros opinarem no seu processo criativo. Pare de pedir validação para suas ideias. Pare de diminuir sua arte para caber no gosto alheio. Seu processo criativo é sagrado. Suas ideias não precisam ser entendidas para serem válidas. Sua arte não precisa agradar para ter valor. Proteja sua criatividade como recurso precioso que é. E quando você estabelecer todos esses limites e olhar ao redor e perceber que muita gente saiu da sua vida, celebre. Significa que funcionou. As pessoas que ficaram são as que respeitam você de verdade. Qualidade sobre quantidade, sempre. Melhor 5 pessoas que te respeitam do que 50 que te usam. Melhor um amor que te honra do que 10 que te diminui. A verdade final sobre limites é esta. Eles não são sobre os outros, são sobre você.
sobre a mulher que você escolhe ser, sobre a vida que você decide viver, sobre o respeito que você determina merecer. Cada limite é uma escolha. Cada escolha é um voto em você mesma. E quando você vota em você consistentemente, o mundo inteiro conta esses votos e age accordingly. Você não precisa de permissão para ter limites. Não precisa de diagnóstico, de terapia, de curso, de certificado. Você precisa de decisão. A decisão de que daqui para frente seu bem-estar não é negociável. Sua paz não é opcional. Sua dignidade não tem preço. E qualquer pessoa, situação ou dinâmica que não consegue respeitar isso, não tem lugar na sua vida. Simples assim. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu aquele clique interno de é hora de mudar, se você percebeu que merece mais do que tem aceitado, então sua jornada começa agora. Não semana que vem, não quando você estiver pronta, não quando as condições forem perfeitas. Agora. Com um pequeno não. Com uma pequena fronteira. Com uma pequena escolha por você mesma. E se você quer continuar nessa jornada com apoio, com ferramentas, com uma comunidade de mulheres que também estão escolhendo dignidade ao invés de migalhas, inscreve-se agora. Aqui você não está sozinha. Aqui suas necessidades são válidas. Aqui seus limites são celebrados. Toda semana um novo vídeo para fortalecer sua dignidade afetiva, sua clareza emocional, sua força interior, porque você merece. Sempre mereceu. Só estava esperando alguém te lembrar. E a última coisa, você não precisa ser perfeita nisso. Vai errar, vai ceder, vai voltar atrás às vezes. Normal. O que importa não é a perfeição, é a direção. Cada dia escolhendo um pouco mais você. Cada semana um pouco mais firme. Cada mês um pouco mais clara sobre o que aceita e o que não aceita. É processo, não evento. É jornada, não destino. É prática diária de amor próprio em ação. Agora vai. Começa com uma pessoa, uma situação, um limite. Só um. Estabelece, mantém, observa o que acontece. Eu garanto, quando você prova o gosto do respeito verdadeiro, quando você sente a paz de não aceitar menos do que merece, quando você experimenta a liberdade de dizer não sem culpa, você nunca mais volta atrás. Porque dignidade, quando você prova, vicia. E esse é o único vício que vale a pena cultivar.